os 12 artigos dos Lollardos. Bom, então, falei desse Thomas, que era um anabatista ali da região da República Tcheca, tá bom? Era um anabatista, professor da Universidade de Praga. E esses valdenses lollardos, anabatistas lollardos, eles chegaram a emitir um documento que era chamado, então, de os 12 artigos dos Lollardos. Eu separei alguns tópicos aqui para vocês poderem observar as doutrinas que eles pregavam, para você ver como combina, por exemplo, na história nós dizermos que nós, por exemplo, a Assembleia de Deus, temos ligação com os Lollardos, com os valdenses, do que com os católicos, porque os católicos estão praticando o uso de imagens de escultura, idolatria, né? Crença no purgatório, invocação ao mundo dos mortos. Então veja esse documento. 1415, eu comento, os pregadores lollardos, assim chamados devido a um famoso inquisidor, Walter Lollardo, que sendo enviado para investigar os anabatistas, acabou por se converter à fé e começar a pregar por toda a Europa, até que foi preso e queimado vivo no ano de 1322. Haviam-se passado 93 anos, e eventos descrevendo perseguição aos anabatistas está crescendo. Nestes quase 100 anos, como resultado da obra missionária dos anabatistas lollardos, como estes eram chamados também de valdenses, devemos considerar esse crescimento também como obra de Pedro Valdo, o católico rico que se converteu à Igreja Anabatista Valdense em 1184. Lembrando, foi a época que ele teria se convertido, né? Próximo dessa época. Este vendeu todos os seus bens e financiou a pregação do Evangelho por toda a Europa. Eram 231 anos de obra missionária dos anabatistas valdenses. Então, observe como é importante falar. Os anabatistas, com a ação de traduzir a Bíblia e de pregar a Bíblia, eles conseguem melhorar a situação até intelectual e, claro, espiritual da Europa. Porque a Europa estava vivendo a era das trevas, e eu chamo, são trevas espirituais. Alguns chamam de trevas culturais, mas eram trevas espirituais. A Bíblia não podia ser ensinada. Se alguém quisesse pregar a Bíblia na língua do povo, essa pessoa seria queimada. Como é que a humanidade acredita que esses seriam os seguidores de Jesus? É claro que não. Então, os anabatistas, próximo do ano 1100, quando conseguiram produzir alguns materiais, e aí depois com Pedro Valdo, que ele usou a sua riqueza para poder fazer traduções da Bíblia, do Novo Testamento, no caso, e dos Salmos, e distribuir pela Europa. Essas atitudes estão melhorando a situação da Europa para que eles possam até criticar as heresias. Tá bom? Então, Pedro Valdo, olha, já eram 231 anos. Isso é importante para mostrar, olha, tinha uma igreja morrendo e essa igreja que está sofrendo perseguição e morrendo, ela está conseguindo influenciar a sociedade para o bem. Os trabalhos de John Wycliffe, desse anabatista, ele consegue influenciar até um pouco dentro da Igreja Católica com John Hus. John Hus, que vai tentar fazer um trabalho de reforma dentro da Igreja Católica, porque a coisa era assim, politicamente, realmente, os imperadores controlavam o papado. O papado era política. Se você estudar, por exemplo, procura a família dos Borges, a família dos Médicis, que eram as famílias que vão dominar o papado nesse século, nesse período. Você vai ver a história deles, eram políticos, não eram nem católicos. Eles não eram nem católicos. Assim, eram só políticos mesmo. Homens que viveram a vida toda fazendo política, vendendo cargo de simonia. Era difícil um católico chegar no poder, era difícil. Inclusive, eu cheguei a mostrar para vocês a história de católico que tentaram colocar ele como candidato a papa, ele correu, fugiu, porque era risco de morte mesmo.
Bom, então Pedro Valdo já eram 231 anos de influência, ou seja, uma influência importante na Europa vindo de quem? Das igrejas anabatistas. Bom, prosseguindo na leitura, agora na página 110. Os artigos foram enviados originalmente para o rei da Inglaterra, Ricardo II, que reinou sobre a Inglaterra entre 1377 e 1379. Em um momento que ocorria uma guerra dos 100 anos, que foi de 1337 até 1453, causando uma certa separação da Igreja de Roma, que apoiava os franceses, que a sede do Sacro Império Romano Germânico, que era a sede do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, a sede do Reino de Deus estava nesse momento aonde? Estava na França. Então o Papa tinha que apoiar esse rei, né, que era, vamos dizer, o rei número 1 do Reino de Deus. Na prática, os artigos propunham uma separação da Igreja de Roma. Bom, então veja que interessante. É um documento que parte de anabatistas, porque os Lollardos, comprovado, eles eram anabatistas, ou seja, eles só batizavam adultos. E lembrando, eu escolhi esse nome, anabatistas, que é o nome mais conhecido na história. Mas aqui eles são chamados de Lollardos. Em outros momentos eles são chamados de valdenses. Tá ok? São chamados de Lollardos aqui nesse momento histórico. Mas é a igreja cristã, é a igreja evangélica que existia nesse período. Então é um documento de uma igreja evangélica propondo uma determinada mudança na igreja católica. Tá bom? Propondo uma determinada mudança e assim, na verdade, criar, vamos assim dizer, uma separação entre o reino da Inglaterra e a religião. Criar uma nova religião na Inglaterra, onde a igreja seria separada do Estado. Cada igreja seguiria, vamos dizer, no seu caminho, né? Igual a eles nos Estados Unidos, tá bom? Eles, então, exatamente dessa igreja gerou no Brasil uma igreja que é conhecida até hoje, Igreja Batista Independente. Você pode ver, ela não tem uso da cruz também. Tanto que alguns pastores dessa Igreja Batista Independente, como um homem chamado Levi Petros, ele tem até livro publicado pela CPAD. Ele era como um pastor do Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então, são a Assembleia de Deus e a Igreja Batista Independente são mais irmãs do que, podemos dizer, qualquer outra igreja. Não? Porque a Assembleia de Deus nasceu diretamente dela mesma. Não? Pois bem, aí vamos agora para... Bom, então eu estava lendo, ainda na página 110, né? A Grande Inquisição havia iniciado em 1215 no Quarto Concílio de Latrão. E foi o início da perseguição acentuada. Era 200 anos fazendo uso, irmãos, de exércitos bem armados e mesmo assim não conseguiam exterminar os anabatistas. Isso mostra a grandeza dessa igreja. Irmãos, eles usavam exércitos, tem caso de exércitos, né, de 3 mil pessoas armados para uma igreja, né, que você não tem histórico deles, vamos dizer, reagindo. Vamos pegar em armas aqui, nós somos 10 mil, né, estão vindo aí 3 mil soldados. Não, eles a regra entre eles era não pegar em armas nem para se defender. Eles saíam peregrinando pela Europa. Eu mostrei para vocês, nós estamos em 1415, mostrei para vocês em 1400 um discurso datado daquela época, de um irmão saindo de uma região que ele está dizendo que ele vai ter que, nós vamos ter que caminhar até a região tal, que eu fui comparando para vocês, era como sair do Rio de Janeiro, caminhar até, por exemplo, Campos dos Goitacazes, de lá caminhar até Vitória, de lá caminhar até na Bahia, uma distância assim como daqui na Bahia, onde eles sabiam que tinha uma comunidade de cristãos numa região fértil, onde havia liberdade. E normalmente essa região estava onde? Exatamente na região da República Tcheca, por causa desse Venceslau IV. Então, um homem que ele reinou por muito tempo, né? Venceslau IV,
pegando aqui, veja, ele reinou, olha, de 1363 a 1419. Em 1415, o período que nós estamos estudando, ainda é esse rei que está reinando nesse local. Rei que não aprovava a perseguição, que por isso ele teve um anabatista como professor na Universidade de Praga. E também nós veremos, vai ter outro também de destaque nessa mesma faculdade. Bom, eu completei, né? Isso mostra a grandeza dessa igreja. Você ter exércitos perseguindo e não conseguir exterminar essa igreja, né? Essa é uma fé característica do cristianismo. Porque nenhuma religião na história foi perseguida como o cristianismo foi perseguido pelos judeus, pelo Império Romano. Aí a história que contam é que, de repente, o cristianismo passou a ser perseguidor. O cristianismo passou a ser a Igreja Católica e passou a ser perseguidor. Essa é a história que eles contam. O cristianismo teria sido perseguido pelos judeus, perseguido pelo Império Romano e depois se tornou perseguidor. A história que eu estou mostrando para vocês, que é a história verdadeira, não tem outra, é que o cristianismo ele foi perseguido pelos judeus, foi perseguido pelo Império Romano e começou a ser perseguido pela Babilônia Apocalíptica, que é a Igreja Católica, e está sendo perseguido por essa igreja. Ok? E Inglaterra e também a República Tcheca são locais que estão, de uma certa maneira, se desligando da Igreja Católica, uma por conta da Guerra dos 100 Anos e a outra porque o rei Venceslau IV não aceitava perseguição no território dele. Não? Que essa alma tenha encontrado a verdade, né? Porque ele salvou, com certeza, muitas vidas aqui, né? Bom, o segundo artigo, olha só, desqualificava os líderes de Roma como representantes da verdadeira Igreja de Jesus. Lembre-se, é um documento que ele foi escrito originalmente ao rei da Inglaterra, dizendo o seguinte: você tem que se desligar dessa igreja. É o que o documento está dizendo para ele, né? Que o certo é você seguir a sua vida de monarca e a religião ser separada do Estado. É o que eles estão pregando. Bom, ele dizia, o artigo na íntegra, né? Nosso sacerdócio habitual, que começou em Roma, fingindo ter um poder superior ao dos anjos, não é o sacerdócio que Cristo ordenou aos seus apóstolos. Ou seja, ele fala, eu botei um resumo aqui, né? Mas no artigo geral ele fala, esse é um sacerdócio falso. Aí veja o que diz o terceiro artigo, ou seja, é uma proposta mesmo de rompimento com a igreja, que a Inglaterra venha romper com a igreja de Roma. O terceiro artigo defendia o casamento dos ministros. Ele dizia que a lei da continência anexada ao sacerdócio, que foi ordenado pela primeira vez em prejuízo das mulheres, induz a sodomia na Santa Igreja, ou seja, o fato de eles serem proibidos de casar, de ter mulher, o que ele diz que havia então sodomia, ou seja, relação de homem com homem, teria tido denúncia naquela época, como até hoje tem denúncias, como isso já foi feito até filme sobre isso, né? É claro que isso está errado. É claro que isso está errado. A Bíblia, inclusive, é uma exigência. Convém que o ministro seja casado, convém que o bispo seja casado. Não? Só que a religião pagã, pelo contrário, ela exige que os líderes dela, os sacerdotes dela, não sejam casados. Era assim nas religiões antigas, né? Normalmente os sacerdotes, eles não se casavam. O quarto artigo era outra mensagem anabatista, pois condenava a doutrina da transubstanciação. Veja o que ele diz. Que o sacramento do pão induz todos os homens, exceto alguns, à idolatria, pois ele supõe que o corpo de Cristo, que nunca sairá do céu, em virtude da palavra do sacerdote, deveria ser essencialmente encerrado num pequeno pão para
um pão que eles mostram ao povo. Porque o católico diz o seguinte: aquela hóstia, aquilo ali é o próprio corpo de Cristo. Eles criaram esse misticismo, né, para de alguma maneira prender as pessoas, né, impedir a pessoa de beber o vinho, que é o símbolo do sangue, que é uma questão essencial, elementar. Jesus Cristo disse: bebei dele todos. Então, o povo deveria beber isso. Claro, está errado. Okay? Ainda diz que o pão se transforma realmente na carne de Cristo. Diz que o vinho também se transforma no próprio sangue de Jesus. E o que eles estão dizendo que não. Isso não é verdade. Ou seja, é uma visão anabatista. É o que as igrejas anabatistas pregavam, é o que a Assembleia de Deus prega. Tá bom? O 5º artigo, estamos na página 111, acusava a Igreja de Roma de prática de paganismo. Olha só. Que exorcismos e santificações feitas na igreja com vinho, pão e cera, água, sal, óleo e incenso, a pedra do altar sobre vestimentas, mitra, cruz e cajados de peregrino são a própria prática da necromancia e não da teologia sagrada. Bom, como é que era? Você já, vamos ver como é que era esse culto católico. Por exemplo, para você poder entender daquela época, é como o culto católico hoje acontece na Bahia, onde os baianos, né, que seguem a religião afro, eles vão para dentro para a igreja católica, celebrar lá. Essas religiões estão ligadas pela invocação ao culto aos mortos. É a mesma coisa que acontecia nessa época aqui. Então, todas essas coisas de cura por água, sal, cera, né? O que a Universal se tornou aí também um representante deles, tá bom? Tudo isso era, vamos dizer, ele está dizendo, isso é coisa do paganismo, da necromancia. Isso não é coisa de cristianismo. E está certo. Mais importante, essa é uma visão anabatista. Por isso que eu digo, esses 12 artigos, ele é como uma proposta anabatista para mudar o reino da Inglaterra. A Inglaterra já está sendo abençoada pela Bíblia em inglês feita por John Wycliffe, que já está circulando mais ou menos há uns 20 anos, 15 para 20 anos, essa Bíblia de John Wycliffe já estava circulando. Então, isso está melhorando até culturalmente a Inglaterra. Que quando nós estudamos, por exemplo, a história de Israel, nós dizemos os judeus eles tiveram uma cultura diferenciada na história graças à Bíblia, porque eles tinham que aprender a ler para ler a Bíblia. Então, eles sempre se destacaram como pessoas importantes na sociedade, porque saber ler trazia um grande destaque, uma importância para negócios. Muitos desses reis bárbaros, a grande maioria das pessoas não sabia ler. Tá bom? Até no catolicismo diz que muitos frades às vezes não sabiam ler. O saber ler era coisa rara mesmo. A Igreja Católica era privilegiada, porque ela controlou a educação, né? Então, praticamente todo mundo dentro da Igreja Católica sabia ler. Ela só não queria que as pessoas lessem as Escrituras e que esse saber ler ficasse realmente num grupo restrito. Bom, só para concluir, né, então eu comento. Essa é, sem dúvida, uma mensagem anabatista. É significativo que ela esteja sendo adotada por uma instituição de ensino conceituada, que é a Universidade de Praga. Tá bom? Esses artigos eles serão aceitos pela Universidade de Praga, da República Tcheca. Okay? O 6º artigo defendia a proibição de líderes religiosos participarem de cargos públicos, ou seja, era a visão anabatista de separação entre a igreja e o Estado. Então começa essa visão na Inglaterra com os documentos principalmente de John Wycliffe, mas ele chega na região da República Tcheca e vai influenciar o restante da Europa. Né? O próprio Walter Lollardo, com aquela pregação que ele levou junto com o que os anabatistas já tinham feito de tradução da Bíblia para o francês e agora para o inglês, e isso está, de uma certa maneira, libertando a Europa do catolicismo. É isso que está acontecendo.
É isso que nós temos que pregar. Não dizer que essa aqui era a igreja de Jesus matando hereges. Não era. Era a igreja de Jesus sofrendo perseguição. E aqui, no momento de destaque, ela influencia na Inglaterra, influencia na República Tcheca. O 7º artigo critica a oração pelos mortos, que era usado para enriquecimento pelos padres. Ele diz que orações especiais pelas almas dos mortos constituem o falso fundamento das ações de esmolas, sobre as quais todas as casas de caridade na Inglaterra se baseiam perversamente. Porque, vamos dizer, era uma perversidade, né? A alma do teu parente está queimando no purgatório. Está queimando no purgatório. Quando você der a oferta, a alma dele sai correndo de lá. Se você, até o filme da vida do anabatista John Wycliffe, o filme não conta tudo, não diz que John Wycliffe era um anabatista, tá bom? Mas mesmo lá no filme você tem histórias do que John Wycliffe contou. Uma delas, que certa vez John Wycliffe encontrou um casal chorando porque o filho deles, recém-nascido, morreu, eles não tiveram dinheiro para pagar a cerimônia, a Igreja Católica cobrava caríssimo, tá bom? Um povo pobre que vivia pagando, ninguém podia ter terra, a terra pertencia ao rei ou à Igreja Católica, e esse povo pobre tinha que trabalhar, pagar imposto para o rei e para a Igreja Católica pela terra que ele vivia, ainda tinha que pagar caríssimo, por exemplo, se perdesse para fazer o sepultamento, tirar a alma da criança do purgatório, porque a criança estava lá queimando no que chamavam de um limbo. É uma história tão horrível que a Igreja Católica, agora no século XX, abandonou a doutrina do limbo. Mas, oficialmente, o batismo de recém-nascido ele é feito para livrar a pessoa, a criança, do pecado original. Se não ocorrer esse batismo, se ela morrer, ela vai para o limbo. Mas é uma doutrina tão horrível que eles abandonaram, mas é incoerente, eles não podiam abandonar. Tá bom? E isso era caríssimo. Na história de John Wycliffe, o que acontece? John Wycliffe encontra o casal, aí o casal está chorando. Mas por que vocês estão chorando? Porque nosso filho morreu e nós não tivemos dinheiro para fazer a cerimônia, e o padre falou que a alma do meu filho vai ficar perambulando por aí. Se vocês verem um vagalume, é a alma do teu filho perambulando nas trevas. Vocês têm que arranjar esse dinheiro, né? A alma do teu filho está sofrendo lá no purgatório, no limbo, que era o purgatório dos pequeninos, né, como é chamado na história. É uma coisa horrível, isso é uma perversidade. Aí John Wycliffe, até no filme, ele critica, né, essa crença no purgatório. O 8º artigo propunha a condenação das imagens de escultura. Olha só, a 8ª conclusão necessária para dizer às pessoas seduzidas é que a peregrinação, orações e oferendas feitas às cruzes cegas e imagens surdas de árvores e pedras são próximas da idolatria e distantes de atos de esmola. Ou seja, ele está condenando o uso dessas imagens de escultura. Apesar dos católicos falarem, não é idolatria, nós não idolatramos elas, mas a Bíblia é clara em não ter imagem de escultura. Vocês acham que a igreja primitiva tinha imagem de escultura? É claro que não. Quando que começou isso? Foi com Constantino. O próprio Constantino, a igreja de Roma, nós já temos histórico, né, em que ela chegou a fazer peregrinação, peregrinação não, como é que se dá o nome quando eles fazem uma cerimônia, esqueci, me fugiu o termo agora. Procissão. Uma procissão, obrigado. Quando eles fazem eles chegavam a fazer procissão, e na procissão tinha a imagem de Constantino. Isso desde Constantino acontecia. Então, cristão de verdade não aceita isso. E em Roma, na igreja de Roma, isso era um padrão desde Constantino. E olha, esse 8º artigo propõe, além da separação da religião com o Estado, eles propõem, né, que não seja usada imagem de escultura, como doutrina correta. O 9º artigo denunciava a corrupção do clero católico,
fazendo uso da confissão de pecados para corromper o povo, né? Que eles ouviam a confissão de pecados, aí daqui a pouco estava corrompendo, ameaçando a pessoa, aproveitando, vendendo essa informação para alguém, né? Ele diz, a nona conclusão que rebaixa o povo é que os artigos de confissão considerados necessários à salvação do homem, com o fingido poder de absolvição, aumentam o orgulho dos padres e lhes dão a oportunidade de clamar por algo que não diremos. Ele disse, olha, eles começam a pedir coisas que eu não vou nem dizer aqui, tá bom? Pois senhores e senhoras são presos por medo de seus confessores, por não ousarem dizer a verdade, e a hora da confissão é o melhor momento para cortejar e para a continuação secreta do pecado mortal. Dizem que são comissários de Deus para julgar todos os pecados, para contaminar e purificar quem quiserem, né? Porque a Igreja Católica, ela diz, nós não tiramos a tua alma do purgatório, você não sai de lá, você depende de mim. Tá bom? Dizem que têm as chaves do céu e do inferno, que podem amaldiçoar e abençoar, ligar e desligar à vontade, de tal forma que por um alqueire de trigo ou 12 pence por ano venderão a bem-aventurança do céu por meio de uma cláusula de garantia selada com um selo comum. Isso era comum na história, isso era comum, a Igreja Católica reconhece. O que eles faziam, né? Reconhece até como uma prática normal. Se você for numa cidade do interior, procure, vai na Igreja Católica, você vai ver se não tem um cemitério ali atrás. Você já perguntou por que daquele cemitério ali atrás? É porque isso vem, né, desde essa época e até antes disso, principalmente quando os bárbaros dominaram a Igreja Católica, é que isso cresceu muito, né? Mas todo o poder político ele precisava tirar dinheiro da religião. Foi por isso que o Império Romano criou a figura do Pontífice Máximo. O imperador passou a ser o sacerdote de todos os deuses, para ele controlar o dinheiro das ofertas que vinham. Os sacerdotes eram ricos, eles precisavam de dinheiro. Ele falou, não, a partir de agora eu sou o sacerdote dos sacerdotes. Não, tanto de dinheiro vem para o sacerdote dos sacerdotes, o resto para vocês. Por que vocês querem tanto dinheiro? Isso foi criado próximo do ano 40 a.C., exatamente para controlar o dinheiro dos sacerdotes. E a Igreja Católica ela também era controlada, né, pelos imperadores. Ok? Então, o que a Igreja Católica ela fazia? Muito do dinheiro que entrava era o seguinte, olha, você, para ficar pouco tempo no purgatório, você deve ser sepultado aqui no terreno da igreja. Tua alma vai sair rapidinho do purgatório, né? Ou então com uma oferta tal. Ou seja, esse artigo está criticando isso. Isso era comum, isso era padrão. Né? Teve todos os bispos. A vida política é terrível, né? O mundo político é terrível. A Igreja Católica eram bispos envolvidos com a política. Então, a política, os políticos vão corrompendo, pressionando, daqui a pouco você está devendo um, está devendo outro. É um risco tremendo. Você se envolver em política tem que ser assim, um milagre de Deus para viver como Daniel, mas não se corromper. Não, mas que o risco é grande, o risco é muito grande. Bom, então eles estavam corrompidos, então eles faziam isso. Então, quanto tempo você quer passar no purgatório? Quer passar 1 segundo. Então pega a sua terra, você tem o quê? 3 filhos? Divide a sua terra em 4 partes, ok? E doa uma parte para a Igreja Católica. Assim a Igreja Católica foi se tornando dona de terras e terras e terras e terras. Isso você vai entender a reforma protestante. Vai ter reforma que quem olha para a história com um olhar livre, liberto, ele vai dizer foi um movimento político. Por exemplo, o primeiro país que vai fazer, no caso Zwinglio, na Suíça, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele toma todas as terras católicas, invade as igrejas católicas,
toma tudo que tinha de peça de ouro nas igrejas católicas. Foi um verdadeiro saque. Inclusive um saque violento, nós vamos estudar, um saque violento, com matança mesmo. Tá ok? Um saque violento mesmo. Então, a Suíça de Zwinglio enriqueceu rapidinho. Só o saque que eles fizeram da Igreja Católica foi muito dinheiro e passaram a ser donos de terra e de impostos, que agora não vai mais para Roma, agora fica com os protestantes. Os reis falaram, gostei disso. Aí Henrique VIII vai na Inglaterra, são movimentos políticos, irmãos. A Igreja Católica é um movimento político e religioso e os protestantes são tudo isso, um movimento político. O rei Henrique VIII também, olha, quer dizer que se eu posso desobedecer o Papa, criar a minha igreja, fazer igual Zwinglio fez lá na Suíça, Lutero na Alemanha, e aqui eu confisco os bens da Igreja Católica, bom, isso vai me dar muito dinheiro. O país vai enriquecer. O que ele fez? Tomou todos os bens da Igreja Católica, mandou todos os padres embora e, a partir disso, ele criou a igreja dele, onde ele controla aquela arrecadação. O que o comunismo fez? Por que existe na China uma igreja que é uma igreja comunista? Existe uma igreja católica oficial na China, que é uma igreja que os bispos têm que ser ateus, né? Mas por que essa igreja existe? É para receber dinheiro de batismo, é para receber dinheiro de sepultamento e é para cobrar por cerimônias, né? Em geral, e cobrar o dízimo também. Então, a ideia do catolicismo junto com o governo, né, civil, junto com a política, gerou, vamos dizer, até o comunismo. Ele quis ter a igreja dele para ser mais um imposto. Existe o imposto geral do povo e existe o imposto do governo também. O comunismo consegue ficar com os dois. O comunismo consegue ficar com os dois. Bom, a 10ª conclusão condenava, olha só, a teoria da guerra justa. O texto diz: a 10ª conclusão é que o homicídio culposo por combate ou por lei de justiça, por causa temporal ou, preste atenção, espiritual, sem revelação especial, é expressamente contrário ao Novo Testamento, que é uma lei da graça e cheia de misericórdia. Esta conclusão é abertamente provada pelo exemplo da pregação de Cristo aqui na terra, a qual ensinou a amar e a ter misericórdia de seus inimigos e não a matá-los. É o que eu sempre digo para vocês, o catolicismo é a única que mata por religião. Nem os muçulmanos faziam isso. Os muçulmanos não obrigavam os anabatistas a serem muçulmanos. Os anabatistas que estão vivendo no mundo muçulmano, nós estamos no ano 1415, eles vão aparecer mais para o mundo em 1492, quando o catolicismo expulsar o islamismo da Europa espanhola. Aí eles vão encontrar os anabatistas lá. Mas os anabatistas estão tranquilos lá, eles só têm que pagar um imposto, juntamente com os judeus. Não tem problema nenhum com os muçulmanos. A única religião que mata, irmãos, por causa religiosa é o catolicismo. O ruim é que a história diz que a única religião que mata por religião é o cristianismo. Eu já vi historiador falando isso, e não é verdade. A definição correta é: a única religião que mata por religião é o catolicismo. Então, os anabatistas estão vivendo lá na área da Espanha, que nesse período da história dominado pelos muçulmanos, não está tendo problema nenhum. Tem que pagar imposto. Teve alguns casos na história, mas, em geral, eles não são perseguidos por conta da religião. A única religião que mata por questão religiosa doutrinária é a Igreja Católica. Bom, o 11º, são 12, né? O 11º artigo, ele acusa o clero católico de fazer aborto. Dizia que havia denúncias de abortos das freiras, que infelizmente às vezes erravam com os padres. Infelizmente eu já vi denúncias realmente até hoje, né, de aborto. Eles acabavam fazendo aborto lá, porque não podia ter a criança, eles não podiam sair de lá. Era
um problema muito grave e tinha essa denúncia. Tá bom? Esse foi o 11º. O 12º artigo condenava a riqueza do clero, porque tinha na Europa padres que eles eram mais ricos, irmãos, que os nobres. Eles tinham mais terras que os nobres. Tanto que nós vimos conflitos de reis, principalmente da França, que falando, a Igreja Católica está muito rica e eu tenho que fazer guerra. Ele começou a criar impostos para o clero, não. O clero aqui vai ter que pagar um imposto tal. O Papa se revoltou, acabou gerando um conflito mesmo. Teve Papa que chegou a levar surra, ser torturado por 3 dias e acabar morrendo pela tortura. Por quê? Porque eram todos movimentos políticos. E o que esses artigos anabatistas está fazendo? Está propondo uma separação do Estado. É isso que eles estão fazendo. Isso era morte para a Igreja Católica. Veja o que ele diz. Com estes artigos, os anabatistas lollardos propunham que a Inglaterra, adotasse um sistema eclesiástico em que a religião era separada do Estado. Essa proposta será adotada na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos. O Brasil foi influenciado pela Revolução Francesa e por isso nos declaramos como um Estado laico. Ou seja, quem foi o primeiro a propor um Estado laico, podemos dizer, são os anabatistas. Influenciados, era a ideia de John Wycliffe e desses lollardos, que era a igreja, eram cristãos influenciados por John Wycliffe, que vão influenciar até a República Tcheca, nos séculos seguintes, vão influenciar, como eu disse para vocês em outro momento, até o desenvolvimento cultural da Inglaterra. A Inglaterra vai se destacar por conta da Bíblia estar sendo entregue para as mãos do povo, e o povo começar a ler para poder ler a Bíblia Sagrada. Tá bom? A Bíblia Sagrada, ela é uma salvação para a humanidade, pode acreditar nisso. Até como livro em si, ela ensinou a humanidade a amar a ler, tanto judeus quanto cristãos. O comentário prossegue. Essa proposta parte dos anabatistas da Inglaterra, que eram chamados de valdenses, lollardos, irmãos boêmios. Era a verdadeira Igreja de Jesus lutando para sobreviver, sendo perseguida por pregar a palavra de Deus. Bom, eu cito aí agora um historiador chamado John Christian, que ele cita inclusive um historiador protestante também, conhecido luterano, chamado Moshen. Veja o que ele fala dos lollardos. Os lollardos continuaram até os dias da Reforma, ou seja, não foram destruídos. Moshen, que é esse historiador luterano muito conhecido na história, muito conceituado, diz: os Wyclifitas, vem de Wycliffe, embora obrigados a se esconder, não foram exterminados por 150 anos de perseguição. Isso é um historiador luterano dizendo. Ou seja, existe prova de que essas igrejas anabatistas, que eram os seguidores de Wycliffe, Wycliffe foi o anabatista mais famoso, e a história vai fazendo assim, irmãos, vai dando nome às igrejas anabatistas, dando nome à igreja cristã, conforme a época, conforme a pessoa. Tá bom? Nós estamos em 1415, o Wycliffe morreu em 1384, já se iam 31 anos da morte de Wycliffe, mas a influência dele continuava na Europa, tá bom? E esse mesmo historiador americano dessa obra, História das Igrejas que Batizam Só Adultos, de John Christian, publicada em 1922, é uma obra em 2 volumes, uma obra respeitadíssima em história da igreja, das igrejas que batizam só adultos. Para você ver que o que eu estou falando para vocês de sucessionismo não é uma novidade. Tá bom? Não é algo que surgiu agora, não. Eu estou mostrando uma série de documentos para vocês de 100 anos atrás, 200, 300, 500 anos atrás. Aqui estou mostrando um documento, tá bom, de 600 anos atrás. Esses artigos foram publicados há cerca de 600 anos. E qual era a visão deles? Era a visão anabatista. Tá bom? E esse John Christian também diz, para concluir, os lollardos praticavam o batismo dos crentes e negavam o batismo infantil.
Fox diz que um dos artigos de fé entre eles era que a fé deveria preceder o batismo. Isso, pelo menos, foi a disputa de uma grande parte dessas pessoas. O que esse historiador John Christian diz nessa obra, que não tem tradução para o português, você só acha ela em inglês, tá bom? Mas é uma obra que ela defende, o conteúdo dela é exatamente defender isso que eu estou falando para vocês. O sucessionismo existia, sempre existiu fora da Igreja Católica, uma igreja com as características, por exemplo, da Assembleia de Deus, de não batizar recém-nascido, de não acreditar em purgatório, de não fazer invocação ao mundo dos mortos, de não ter imagem de escultura. Essas igrejas sempre aconteceram. Com essas histórias, eu estou mostrando para vocês que tinham pessoas influenciando a sociedade. A Europa hoje, de alguma maneira, se alguém for olhar com um olhar justo, se tem uma igreja que deve ser agradecida, é a Igreja Anabatista, porque foi ela que trabalhou para que os ingleses tivessem, primeiro os franceses tivessem a Bíblia, né? Pedro Valdo investiu dinheiro para que fizesse aquela tradução. A Igreja Católica nunca tinha feito, mantinha em latim, uma língua que o povo não entendia, mesmo o francês sendo derivado do latim, mas era complicado. Países como a Inglaterra não tinha. Foi John Wycliffe o primeiro a fazer uma tradução da Bíblia. Há quanto tempo eles eram católicos? Né? Mas, na verdade, era o quê? Era a Babilônia apocalíptica trabalhando para que eles não recebessem a palavra de Deus. Isso é muito claro.